E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa sétima aula. A gente vai avançar um pouquinho as coisas. Eu tenho tido a impressão que vocês estão tendo um progresso legal. Eu nem pensava em entrar nisso, talvez no curso como um todo, mas já que está indo assim e é uma experiência para nós, né? Acho que vale a pena tentar. E isso não é uma aula, é um curso, né? Então acho que a gente pode ir do começo para o avançado. Vocês podem voltar, podem usar o chat, podem usar o mural para tirar dúvidas. E hoje o que a gente vai fazer é tentar ajustar os dados que a gente tem, ajustar o modelo, na verdade, aos dados reais. Então a gente vai recorrer àquela última parte que eu mostrei para vocês do ciclo, do modo com que é ensinado modelagem e simulação dentro da universidade, que termina com otimização. Então, para tentar exemplificar isso, eu quero pegar aqui uma coisa bem simples no Excel. Vamos supor que vocês façam alguns experimentos em laboratório. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Vamos supor que vocês façam alguns experimentos em laboratório. Eu não sei o que é isso, eu inventei esses dados aqui para eles serem bem simples e não atrapalharem nosso entendimento. Mas pode ser, por exemplo, o produto de uma fermentação em função do tempo da fermentação. Esse tempo aqui pode estar em anos, meses, dias, não sei. É uma coisa bem simples. É uma relação de uma variável que vocês conseguiam medir em função de outra. Vou colocar até um gráfico dela aqui para a gente dar uma olhada. Então temos aqui, ó, bem simplesinho, um x, dá até para colocar de experimental aqui, um x experimental e um y experimental. Bom, olhando esse gráfico aqui, a gente vê que existe uma certa tendência nesses dados, existe uma correlação entre x e y, né? E vocês já podem supor que isso é uma correlação linear. Então eu poderia tentar prever esse y fazendo um y calculado. E esse y calculado, ele de alguma forma pode vir, né, com certas limitações, de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela sempre tem dois parâmetros, a e b. Vamos supor, por enquanto, que é 1 e 1. Uma equação do primeiro grau, ela tem o formato ax mais b. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso a, eu vou fixar, né? Eu aperto a tecla F4 e eu fixo ele, então aparece esses cifrões aí, quer dizer que essa célula não vai se mover quando eu mover as células. A vezes x, que está no nosso x aqui, né? É 0, mais b. E eu vou fixar o b também, porque eu não quero que o b se mova. Então tá aqui, ó, ax mais b, né, 0 vezes 1 mais 1 dá 1. E eu posso arrastar para todas aqui e eu tenho uma certa previsão. Eu acho que eu posso até colocar ela dentro do gráfico aqui. Eu vou fazer assim, eu copiei e colei e vou colocar aqui dentro. Bom, agora eu tenho dois gráficos, deixa eu só ajeitar um deles aqui. Formatar, design do gráfico, na verdade, alterar tipo do gráfico. E esse que está em azulzinho aqui eu vou tirar de dispersão e colocar como uma linha contínua, porque uma coisa muito comum é a gente expressar dados reais como pontos, porque eles são efetivamente pontos, e expressar dados calculados como uma linha contínua, porque o modelo ele dá o resultado em todos os pontos possíveis. Então eu vou colocar aqui, não coloquei? Deixa eu fazer isso de novo, eu achei que eu tinha posto. Então o dado y, ele é para ser uma linha contínua. Então, beleza, a gente vê aqui, né, que eu não posso confiar muito nesse meu y calculado para representar os meus dados experimentais. Mas e se eu alterar as coisas aqui? Por exemplo, eu estou vendo que a taxa de variação ela é muito maior, o meu A é muito maior, a inclinação, eu sei disso por causa de cálculo, né? Então, eu poderia aumentar meu A aqui por um fator de 2. Olha, melhorou talvez? Por um fator de 5? Ó, melhorou bastante. Por um fator de 20? Passou. Por um fator de 15? Aí, ó, tá de alguma forma ajustando. E a mesma coisa eu posso ir com o B. O B é mais fácil, né? O B é onde intercepta no eixo x igual a 0. Dá pra ver aqui que é 2, 1.
Quando x é 0, y é 1. Ah, tá. Claro, nos dados experimentais é 2,7 e 2, né? Então, tá aí. 10. Olha aí, cada vez mais eu consigo confiar no meu y calculado, no meu y do modelo, para ser o y que representa meus dados experimentais. Só que como que a gente mensura isso? A gente está falando aqui, né? A gente olhando aqui no gráfico, a gente consegue falar, bom, tá suficientemente bom. Só que isso aqui é um gráfico 2D. Imagina se fosse um monte de variáveis, um gráfico 4D que não tem nem como expressar. Como que a gente sabe se está perto ou não está perto? A gente está vendo aqui que 2 e 10 estão bem perto. A gente pode calcular o erro para cada uma dessas variáveis. Olha aqui comigo, vamos colocar uma variável erro aqui. Erro como sendo a diferença entre o y calculado e o y real. Só que, igual em métodos numéricos, né, a gente já viu alguns métodos que a gente vai calcular a diferença lá, tem que ser valor absoluto, aqui também tem que ser valor absoluto. Vamos fazer simples primeiro. Y calculado menos y experimental menos y calculado. Olha aqui. Bom, por coincidência deu tudo positivo, mas nem sempre os erros dão todos positivos. Eu vou alterar um valor aqui, ó, e ainda a gente vai poder utilizar a nossa equação. 1,5. Não, é 1,5. Olha aí. Então a gente tem um erro negativo, que não faz sentido, né? Quer dizer que está muito certo, já que é um erro negativo? Então, na verdade, existe um desvio aqui, só que é um desvio negativo. Não é meu erro que é negativo, meu erro é positivo, meu desvio que é negativo. Então, para padronizar, a gente usa a função ABS, que sempre retorna valores positivos, ó. Então, olha, agora a gente consegue ver que tem um monte de pequenos erros, um erro associado a cada ponto. E se eu trocar aqui, ó, a gente... Por que não alterou em cima? Ah, porque é 0, não é dependente de x, obviamente. Então, se eu trocar aqui os valores, eu vou ter diferentes combinações de erros, né? E o que importa para mim? O que eu quero fazer? Eu quero que esse erro aqui, esses erros aqui, sejam o menor erro possível, porque quando for o menor erro possível, mais confiança, a maior confiança possível, eu vou ter no meu modelo, no meu y calculado, embora aqui a gente está trabalhando com um modelo linear super simples. Então, eu posso pegar aqui, ó, e somar todos esses erros. Eu quero somar todos esses erros aqui. Olha aqui, deu 16, se eu somar todos os erros. Então, se eu for variando aqui, eu já vi que a gente está bem perto do 10 e do 2 como ponto ótimos, mas eu posso ir colocando aqui, ó, coloquei 5, se afastou. Coloquei 5 aqui, se afastou mais ainda. Coloquei 2, olha, deu uma afastada de novo. Só que depende dos dois parâmetros, eu não posso variar um parâmetro só. Coloquei 10 aqui, deu 3,52. Mas será que esse 2 e 10, 10 e 2 é o melhor valor possível para a gente determinar o erro? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando otimizar os parâmetros de uma função para ela representar dados reais. Então, quando a gente faz uma otimização, a gente sempre tem um objetivo. A gente tem que otimizar para um objetivo específico. E o nosso objetivo aqui é minimizar essa célula aqui, essa variável. E essa variável é a nossa função, porque ela é uma função, né? Vou colocar aqui só como f. Ela é uma função, ela depende de a e de b, e depende de todos esses valores que estão aqui. E ela é o nosso objetivo. Então a gente chama ela de função objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Minimizar o erro. Qual que é a função do erro? A função que está nessa célula aqui, ela é uma função complexa, é a soma de tudo isso, mas que depende da diferença de tudo isso e que depende desses parâmetros aqui. Então essa é a nossa função, que é o nosso objetivo. Não que a função seja o nosso objetivo, né? Mas é a função onde está o nosso objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Minimizar o valor dessa função. A gente tem que tornar esse valor dessa função o mais baixo possível. Como que a gente faz isso? Alterando os parâmetros da nossa função objetivo, que no caso aqui é uma equação do primeiro grau, é apenas 10 e 2. Então,
A gente pode fazer isso, né, na mão, não tem problema, quando são poucos dados, mas a gente usa estratégias de otimização para isso. Até aqui no Excel eu vou mostrar algo bem legal para vocês. Existe essa opção de utilizar recursos de otimização. Vocês podem brincar um pouquinho aí. Dentro de suplementos, você pode vir aqui em gerenciar suplementos do Excel. E existe aqui ó, o Solver. O Solver ele é uma série de ferramentas para otimização e solução de equações. Então eu vou colocar aqui, ele está instalando o Solver no meu Excel. E assim que ele instalar o Solver, já está ali, todo mundo consegue, né? Do meu computador ele está um pouco travado, que eu estou renderizando um vídeo e gravando esse. Acho que é melhor deixar isso para a próxima aula, né? Não, deu certo? Então, pessoal, vou terminar de renderizar o vídeo, aí eu continuo na próxima aula falando disso.